Passa de 9.000 o número de mortos pelo terremoto que atingiu Turquia e Síria. E a cada hora que passa, a chance de se encontrar sobreviventes diminui. Milhares de pessoas estão desaparecidas, mais de 10.000 ficaram feridas e quem tem as últimas informações é o Thiago Muniz. Bom dia, Muniz. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. As equipes de resgate que trabalham na Turquia e na Síria começam a temer pelo pior à medida em que o tempo passa nas áreas atingidas pelo terremoto. Trazendo o número exato, coletado agora há pouco, são 9.650 mortes até agora, 7.108 na Turquia, 2.542 na Síria. Além dos danos causados pelo próprio tremor, o frio intenso continua sendo um fator importante. Na região de Gaziantep, epicentro do terremoto, as temperaturas hoje vão de 3 graus positivos a 7 graus negativos. O cenário de tragédia produz também imagens simbólicas da luta pela sobrevivência e também da tristeza pela perda. Na cidade turca de Kahramanmaraş, um homem chamado Mesut Hanser passou horas sentado em meio aos escombros, segurando a mão da filha morta. A mão de Irmak, de 15 anos, é a única parte do corpo inerte da jovem que o pai dela podia alcançar. E dessa maneira, ele esperou até que o resgate do corpo pudesse ocorrer. Essa imagem a gente mostra nesse momento, para quem nos acompanha por imagens, eu posso ver até que é destaque nos jornais. O Estado de São Paulo traz exatamente essa imagem que, como são as imagens dessas tragédias e desses momentos tristes para a humanidade, são imagens simbólicas, como eu disse, da tristeza por perdas, mas existem também imagens que simbolizam a luta pela sobrevivência. Na Síria, 2 crianças foram resgatadas depois de 36 horas embaixo de escombros e o vídeo espalhado nas redes sociais mostra a pequena Mariam protegendo o irmão, impedindo que ele seja atingido pela poeira e até se preocupando em fazer carinho nos cabelos dele. Essa história, apesar de toda a dificuldade, teve um final feliz porque eles foram resgatados, assim como outras pessoas têm sido nesses 2 países. Falando da questão política, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, deve visitar áreas atingidas pelos tremores hoje. Ele enfrenta críticas pela velocidade na resposta ao desastre. Na Síria, a maior dificuldade tem sido justamente a divisão do país entre áreas controladas pelo governo e pelos rebeldes. É muito provável que fatalmente hoje a gente ultrapasse a cifra de 10.000 mortos em razão desse terremoto. Ela foi aumentando ao longo da madrugada, especialmente à medida em que o dia amanheceu. As buscas vão se intensificando na Turquia e na Síria e a gente evidentemente segue acompanhando. Luiz, Sheila, Carla. Fazia tempo que eu não vi uma imagem tão triste como essa. Terrível. Esse pai se protegendo do frio e segurando a mãozinha da... É daquelas coisas de dizer assim, é uma imagem plasticamente chamativa. Ele tem a jaqueta amarela, ele veste aquela jaqueta amarela com aquelas faixas refletivas, né, para se proteger do frio, mas também para ser visto. E ao redor dele tudo é cinza. Tudo é cinza, e a mão da filha, que provavelmente devia estar dormindo, um colchão. O lençol cor-de-rosa. Um lençol cor-de-rosa. Então a gente tem... de novo, plasticamente é uma imagem até impressionante. E impressionante também em meio à tristeza e ao horror que ela carrega. Era madrugada por lá, né? As pessoas não tiveram tempo de reação. Exato. Né? Exato. Não deu tempo de descer, de sair, né? Porque essas pessoas normalmente são preparadas, né? São áreas que são acometidas com frequência, né? Por esses tremores. Vale dizer, Carla, que a gente falou isso, houve aquele grande terremoto de 99, as construções mais novas estão preparadas para isso, mas nem todas as construções foram efetivamente adequadas. E o presidente Erdogan, que controla o país ele tem sido eleito, mas controla o país com mão de ferro ainda assim, ele... para o futuro, pode enfrentar uma contestação que talvez não tenha enfrentado justamente pela resposta. Ainda que a gente tenha muita equipe de resgate trabalhando, isso é algo a se ver e a gente sabe que imagens como essa são tristemente poderosas para o futuro de como vai se contar a história dessa tragédia. Eu não sei como é na Turquia, imagino que sim, mas em áreas onde há falhas geográficas nos Estados Unidos, por exemplo, na Califórnia, você encontra em hotéis, em prédios públicos, sempre ali uma instrução fixada na parede, é lei, para o que fazer em caso de terremoto, como se proteger. Dessa vez não houve tempo. Eu falei que eram 10.000 feridos, na verdade o número é muito maior, são 41.000, 40.900
para ser mais exato. Esse é o número atualizado. Todas as imagens de resgate até aqui são todas muito impressionantes. Essa que a gente mencionou aqui, mostrou na nossa live na Turquia, mas imagens na Síria também, onde até os recursos, já que não há em parte da Síria presença do Estado. Ontem a gente falava até fora do ar aqui, não é, Carlos? Muito triste. Não há presença do Estado. Então, os recursos para o resgate dessas pessoas são ínfimos. Faça um resgate da maneira como é possível, com as próprias mãos, sem maquinário. E ontem Trabalho também... voluntário, a gente tem uma das principais fontes de informação, inclusive, uma organização chamada Capacetes Brancos, que é uma organização de defesa civil voluntária que opera na área em que o governo da Síria não controla efetivamente, que é justamente uma das áreas mais atingidas pelo terremoto, que é o noroeste da Síria. Mas você vê que é um trabalho de formiguinha para enfrentar mesmo uma tragédia desse tamanho. Outra cena muito impressionante, muito triste de ontem, mas que teve um final feliz, foi o resgate de uma criança na Síria, feito dessa maneira, sem equipamentos, na mão, com escavação manual de algumas pessoas que estavam no entorno dessa criancinha. Ela permaneceu por 15 horas embaixo dos escombros, só com a cabecinha para fora. E aí, o que as pessoas em volta diziam? Seu pai está aqui. E o pai do lado de fora. E ela olhava, aqueles olhares, né, da criancinha, até com o rosto coberto por toda a poeira e tal. Uma imagem também muito impressionante. E ainda bem, no final ela conseguiu, ela foi resgatada, claro, com ferimentos e tal, mas uma criança também que resistiu por 15 horas embaixo desses escombros. Pois é. E do Essas frio. histórias e no frio. E do frio também. Bom, a gente ainda não teve o anúncio oficial, mas informações de bastidores aqui obtidas pela Band News FM dão conta de que nas próximas horas o governo brasileiro vai confirmar uma missão que está sendo montada, composta por agentes de alguns estados, Espírito Santo, Minas Gerais, a maior parte de agentes paulistas. Então, bombeiros de São Paulo devem ser enviados, assim como médicos também. Então, o que a gente tem de informação é de que containers com equipamentos estão sendo preparados neste instante. Então, o governo brasileiro deve confirmar nas próximas horas o envio dessa equipe que vai ajudar também no resgate das pessoas que estão soterradas. E há um know-how, infelizmente, obtido pelo Brasil, que partiu de Brumadinho, né? Os bombeiros de Minas Gerais, eles têm experiência na localização de pessoas que acabaram, né, não resistindo à tragédia da Vale em Brumadinho. Então, a gente deve ter ainda nessa quarta-feira essa informação de que bombeiros do Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo devem ser deslocados para a Turquia para trabalhar no resgate. São povos irmãos, né? Os turcos vêm ao Brasil desde o início do século passado, fugindo do governo turco-otomano. Os sírios, nós temos 3.800, quase 4.000 sírios só entre os refugiados da guerra, fora aqueles que vieram em décadas e séculos passados e que ajudaram a construir esse país. É importante que a gente participe desse trabalho. E só para fechar, perdão, Sheila, no Líbano, quando a gente teve aquela explosão gigantesca, o Brasil também ajudou nos esforços de resgate. Mandou gente para lá. Nesse momento, pelo menos nesse momento, a comunidade internacional se irmana. Mesmo Israel, que detém relações diplomáticas muito tênues com esses países, também colabora de alguma maneira com as intervenções. Essas equipes todas vão se juntando às que já chegaram até o território turco, o território sírio. Uma grande equipe, por exemplo, da Alemanha, de equipes enviadas pela Alemanha. A Alemanha deve muito ao povo turco na sua reconstrução no pós-guerra. Então, é a maior comunidade. A maior comunidade fora da Turquia está na Alemanha. E a Alemanha deve muito ao povo turco. Então, essas equipes vão se juntando. E um último registro aqui sobre as fortes imagens que vão chegando. Uma outra de uma bebê que nasceu ali nos escombros. Uma grávida, isso na Síria, na cidade de Alepo, deu à luz a filha nos escombros, depois do terremoto, né? Infelizmente, a mulher morreu. A recém-nascida sobreviveu, foi resgatada com vida. Infelizmente, a mãe, como eu disse, não resistiu. São as cenas que vão chegando aos pouquinhos aqui pra gente. Valeu, Muniz. Eu que agradeço.